Chloe sentou-se na primeira fila do funeral, tentando passar pela cerimônia sem fazer cena e demonstrando ter uma força emocional que não tinha, mas não conseguiu se livrar da sensação de que algo estava desesperadamente errado. Quando não aguentava mais, ela correu para a frente e abriu a tampa do caixão. O que aconteceu depois foi chocante. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Enquanto soluçava na frente do caixão do filho, Chloe não conseguia se livrar da sensação de que algo estava seriamente errado. Ela tentava encontrar respostas desde o momento em que identificou o corpo no necrotério, mas não conseguia. Um dia depois, no funeral, aquela sensação tinha se tornado uma certeza incômoda. Chloe mudou de posição na cadeira, tentando aliviar suas pernas. Se pudesse, ela se levantaria e tiraria seu amado Charles do caixão onde ele foi colocado às pressas naquela manhã. Eles nem tinham esperado que ela dissesse o último adeus antes de colocar a tampa, e disseram que abri-lo novamente seria desrespeitoso para o falecido. Mas o falecido era seu filho, e como mãe, ela deveria poder olhá-lo uma última vez. Naquele momento, seu irmão colocou uma mão calmante em seu ombro. Ele era médico na capital da cidade e tinha corrido até lá durante seu horário de trabalho para estar com ela durante o funeral. Segundo ele, coisas como essas aconteciam o tempo todo, mas Chloe simplesmente não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado com aquela situação. Ela sentou-se com os olhos fixos no caixão, como se tivesse um foco de laser. Então, uma voz falou audivelmente em sua mente. Charles não está morto. Você precisa verificar. Por um momento, Chloe ficou assustada. Ela tinha ouvido a voz, mas também sabia que vinha de dentro dela. Antes que o ministro completasse o sermão, o sentimento tornou-se insustentável. Ela precisava dar uma última olhada em seu filho, que antes estava no auge da vida, e certificar-se de que ele realmente se foi. Mas o que ela faria quando confirmasse que ele nunca mais voltaria para ela? Ela nunca mais veria seu sorriso, um sorriso que sempre esteve presente em seu rosto, pelo menos até que tudo começou a dar errado. Por muito tempo, Charles foi a imagem da felicidade na vida de Chloe. Nos últimos 5 anos, ele havia estabelecido sua própria prática contábil. Sua destreza em negociações e vigor juvenil fizeram dele um favorito nos círculos empresariais, e ele convivia com os mais altos escalões da sociedade daquela cidade. Justamente quando pensou que a vida não poderia ficar melhor, ele conheceu Aurora. Eles se conheceram em um bar e começaram a conversar. Na terceira bebida, era como se conhecessem durante toda a vida. Charles e Aurora gostavam das mesmas coisas, compartilhavam os mesmos interesses, viviam no mesmo bairro e ambos estavam no ramo dos negócios. Aurora era advogada da empresa de seu pai, uma das maiores da cidade. O relacionamento deu certo rapidamente, e na terceira semana, eles eram inseparáveis. Depois de 2 meses, Charles colocou seu apartamento à venda e mudou-se para a casa dela em um bairro completamente diferente do de antes. O negócio de Charles continuou a prosperar, mas Aurora começou a pressioná-lo sutilmente para se juntar à empresa do pai dela. Eles precisavam de alguém com seus talentos e habilidades, ela disse, e lá ele teria acesso a mais capital, podendo realizar projetos de maior porte. Ela prometeu que ele teria liberdade para fazer o seu trabalho, e eventualmente, uma oferta oficial foi feita. A oferta era tentadora, e levou quase 1 mês para Charles decidir aceitá-la. Inicialmente, ele hesitou com a ideia de abrir mão de sua liberdade para trabalhar em uma grande corporação. Mas, ao fazer as contas, ele percebeu que levaria mais 10 anos para ganhar a mesma quantia que lhe estavam oferecendo. Trabalhar para a empresa do pai de Aurora o tornaria multimilionário em poucos anos. Assim, ele pediu a ela para preparar o contrato. Os primeiros meses foram ótimos. Charles fechou grandes contratos e conseguiu operar de forma independente na maior parte do tempo. Os projetos que ele desenvolveu foram engenhosos, e suas estruturas financeiras impressionaram o pai de Aurora e todos os investidores. Acima de tudo, ele começou a trabalhar com Aurora, o que ele adorava. Então, algo mudou. Charles começou a ouvir rumores sobre o pai de Aurora de fontes confiáveis. De acordo com essas fontes, a ética empresarial dele deixava muito a desejar. Ele era implacável, operava sem consciência e utilizava brechas legais e fiscais como algo natural. Tudo isso ia contra os princípios de Charles, que sempre cuidou para que seus negócios fossem transparentes e honestos.
Para garantir que as informações fossem precisas, Charles trabalhou secretamente na empresa, investigando os negócios do pai de Aurora à noite, depois que todos saíam do escritório, vasculhando arquivos e analisando a contabilidade. O pai de Aurora costumava concretizar negócios duvidosos. Quanto mais Charles investigava, mais ele percebia que a fonte estava certa. Não havia um único acordo limpo. O fisco estava sendo enganado, e um conjunto separado de declarações era preparado para os investidores em vários projetos. O pai de Aurora estava embolsando milhões de dólares em ganhos ilegítimos. Demorou um pouco para Charles confrontar Aurora com o que havia descoberto. Ele estava entre a cruz e a espada. Amava Aurora, mas sabia que ela amava o pai. Confrontá-la significaria pedir que escolhesse entre ele e o pai. Mas, finalmente, ele decidiu que não podia comprometer sua integridade. Durante o jantar em casa, Charles contou tudo a Aurora. Como ele esperava, ela explodiu. Aurora, preciso te contar algo importante, disse ele, tentando manter a calma. Ela ergueu os olhos do prato, notando a seriedade no rosto dele. O que foi, Charles? Perguntou, visivelmente preocupada. Eu descobri algumas coisas sobre a empresa do seu pai. Não foi fácil, mas precisei investigar para ter certeza. Ele está envolvido em negócios fraudulentos. A expressão de Aurora mudou instantaneamente para uma mistura de choque e raiva. Você está me espionando? Gritou ela, incrédula. Não, Aurora! Exclamou Charles, levantando as mãos em um gesto de apaziguamento. Não estou espionando ninguém. Eu apenas precisava verificar as acusações. Isso é muito sério. Sério? Ela rebateu, levantando-se da mesa. Você está dizendo que meu pai, que sempre foi um homem de negócios honesto, está fazendo algo ilegal? E você acha que eu não saberia? Eu não estou dizendo que você não sabe, disse Charles, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Mas talvez você não saiba de tudo. Eu só estou tentando fazer a coisa certa aqui. A coisa certa? Aurora riu amargamente. A coisa certa seria acreditar na minha família, não em acusações sem fundamento. Como você pôde fazer isso comigo? Charles tentou se aproximar, mas ela recuou, cruzando os braços. Aurora, por favor, me escute. Não estou contra você. Estou tentando proteger todos nós. Se isso for verdade, pode ser muito perigoso. Ela balançou a cabeça, com uma expressão de raiva tomando o seu rosto. Não posso acreditar que você faria isso. Está me dizendo que meu pai é um criminoso e que eu estou envolvida? Como ousa? Charles começou a sentir uma desconfiança crescente. Como ela podia reagir tão veementemente sem considerar a possibilidade? Será que ela sabia mais do que estava dizendo? Aurora, você precisa me contar a verdade. Você sabia sobre esses contratos? Sabia o que estava acontecendo? Ela olhou para ele com olhos cheios de raiva e mágoa. Saia da minha casa, Charles. Agora. Aurora, por favor. Agora. Ela gritou, apontando para a porta. Charles percebeu que não havia mais nada a fazer. Pegou suas coisas e saiu, o coração pesado, sentindo que sua vida estava desmoronando ao seu redor. Confuso, ferido e sem um futuro, Charles reservou um hotel. Ele ficou acordado a noite toda pensando em seu próximo passo. Pela reação de Aurora, ele tinha certeza de que ela teria contado ao pai sobre a conversa, o que significava que seus dias na empresa estavam contados. Mas havia mais. O pai de Aurora era rico e influente o suficiente para garantir que ele nunca mais fizesse negócios em sua cidade atual e pelas redondezas. Em um estresse, ele poderia acabar com sua capacidade de fazer negócios em qualquer lugar do país, o que poderia significar o fim de sua carreira. E então, o que ele faria? Vender sorvete nas praias das cidades? Ele não tinha preconceitos, mas não almejava isso para si. No dia seguinte, Charles foi trancado fora de seu escritório. Ele foi escoltado para fora das instalações da empresa por 2 seguranças corpulentos e foi informado para nunca mais retornar. Ele vagou pelas ruas por algumas horas, sem destino em mente. Ele não tinha mais nenhum lugar para chamar de lar. Nas semanas que se seguiram, Charles ficou deprimido. Achou quase impossível sair da cama de manhã. Ele mal dormia, e seu estômago estava tão apertado que não conseguia comer.
A partida de Aurora destruiu seu coração. Ele chorou, ficou bravo com tudo e com todos, e então chorou mais um pouco. Eventualmente, Charles parou de tomar banho, usava as mesmas roupas sujas dia após dia, às vezes até dormindo nelas. Ele não atendia mais o telefone e vivia em seu quarto de hotel como um recluso. Então, houve uma batida na porta. Sua mãe, Chloe, sabia que algo estava errado com seu filho. Ele tentou disfarçar o desespero em sua voz cada vez que falava com ela, mas como qualquer mãe, ela podia ouvir que ele não estava bem. Ela dirigiu durante a noite até o centro, ligou para Aurora para descobrir onde ele estava, e foi até o quarto de hotel dele. Quando ele abriu a porta, Charles correu para os braços dela e chorou. Chloe o tomou nos braços e o segurou enquanto ele soluçava. Quando ele parou de chorar, ela o sentou e ele contou tudo a ela. A maior parte era complicada demais para ela entender, mas Chloe percebeu o quadro geral. Seu filho estava preocupado com seu futuro e o término com Aurora estava o destruindo. Ela pediu para ele ir para casa com ela, ficar em seu próprio quarto por um tempo, e deixá-la cuidar dele até que se sentisse melhor. Mas o orgulho de Charles não o deixava aceitar. Ele recusou todas as ofertas. Eventualmente, quando Chloe foi embora, ela o abraçou com força e começou a planejar se mudar para aquela cidade para estar mais perto dele, mesmo que fosse por um tempo. Então veio o telefonema que mudou tudo. Era Aurora. Ela disse a Charles que a separação estava durando muito tempo e que queria consertar as coisas. Sem mencionar o pai dela ou pedir desculpas, mas ele não esperava isso. Luzes vermelhas piscavam na mente de Charles, mas seu desejo de ter Aurora de volta anulava todas as preocupações. Falar com ela cara a cara era o primeiro passo. Oi, Charles, ela disse enquanto se sentava no bar onde eles se conheceram. A conversa foi um pouco difícil no começo, mas depois eles se soltaram, e de repente, eles se encontraram conversando como se nunca tivessem se separado. O coração de Charles se encheu de esperança. Era tudo o que ele queria da vida agora. Aurora ao seu lado e todo o desgosto no passado. Charles chegou de volta ao seu quarto de hotel. A vida parecia diferente, a escuridão que ele usava como uma segunda pele por tanto tempo estava se dissolvendo como névoa no sol da manhã. Luzes vermelhas ainda piscavam em sua mente, mas ele as ignorou completamente. Ele poderia ter Aurora de volta, e isso era tudo o que importava. Com ela ao seu lado, ele se sentiria indestrutível novamente. Uma semana depois, Charles e Aurora estavam caminhando pela rua principal no coração da cidade. Eles saíram para tomar sorvete, e o mundo parecia misterioso novamente. Estavam de mãos dadas, e ele sentiu que um reencontro era iminente. Era só uma questão de tempo, e ele estava preparado para ser paciente. Quando estavam prestes a cruzar a estrada, Charles começou a se sentir tonto. Inicialmente, ele pensou que era apenas o calor, mas após 2 passos na faixa de pedestres, o mundo começou a girar. Ele perdeu o equilíbrio e desabou. Sentiu uma estranha sensação de eletricidade percorrendo seu corpo, e então, perdeu a consciência. Aurora ligou para a emergência e esperou pela ambulância. Os paramédicos trabalharam em Charles por 30 minutos, o colocaram na ambulância, e então, um deles foi conversar com Aurora. Gentilmente, eles disseram para não alimentar esperanças, o coração de Charles tinha parado, e eles continuariam a socorrê-lo até chegarem ao hospital, mas achavam que ele provavelmente não sobreviveria. Chloe estava prestes a se preparar para sua soneca da tarde quando Aurora ligou. De maneira formal, Aurora informou que Charles havia desmaiado na cidade, seu coração tinha parado e ele foi declarado morto ao chegar ao hospital. Murmurou condolências e desligou o telefone. Chloe ficou atordoada, as lágrimas pareciam cair de seu rosto como uma cachoeira. Algo não estava certo, pois Charles estava bem novamente, ele estava comendo, havia voltado para sua rotina de exercícios, dormia bem e estava projetando seus negócios novamente. Ele estava saudável, e Chloe sabia disso porque uma mãe sabe dessas coisas. Não havia razão para ele colapsar no meio do dia, aos 33 anos. Ele era um homem jovem, e apesar de tudo, saudável. O resto do dia passou como um sonho. Ela identificou o corpo no necrotério e tentou desviar das condolências da equipe médica. Voltou para casa e ligou para um agente funerário. Disse a ele o que queria para o funeral e deixou os arranjos em suas mãos. Então, Chloe sentou-se e chorou pela primeira vez. Ela ainda estava chorando quando se levantou e fez seu caminho até o caixão. Um completo silêncio caiu na capela, todos os olhos estavam fixos nela.
Ela sentiu seu irmão se levantando e correndo até ela, mas Chloe alcançou o caixão primeiro. Ela agarrou a tampa do caixão com ambas as mãos, empurrou e abriu. Chloe abaixou a cabeça no peito de Charles, soluçando alto. Ninguém ousou falar. Todos entenderam sua dor e estavam dispostos a deixá-la chorar e gritar pelo tempo que precisasse, sem fazer nenhum som. Esse silêncio foi a razão pela qual ela ouviu um único batimento cardíaco. Era fraco e seguido por um segundo batimento. Parecia loucura, paranoia, mas ela sabia que tinha ouvido. Chloe sentiu a alegria crescer dentro dela. Jogou os braços em volta do pescoço de Charles e o beijou na testa. Quando se afastou, viu uma pálpebra se mover. Era quase imperceptível, mas ela sabia o que viu. Quando seu irmão chegou até ela, Chloe o pegou pelos ombros, olhou em seus olhos e disse urgentemente: "Escute, você tem que acreditar em mim, mesmo que seja a última coisa que você faça. Charles não está morto, eu ouvi um batimento cardíaco fraco e vi sua pálpebra esquerda se mover. Temos que verificar novamente antes de continuar com a cremação. Temos que levar Charles para um hospital, e eu quero que você faça isso." No rosto do irmão dela, a tristeza era evidente, ele pensou que a dor estava a levando à loucura. Ele tentou argumentar, lembrando de que um médico havia verificado os sinais vitais e assinado o atestado de óbito. Mas ela estava imóvel. Então, a figura religiosa presente se aproximou, bem versado em mecanismos de enfrentamento e luto, e disse que uma última checada poderia dar a Chloe a paz que precisava para começar a se curar. O médico se ajoelhou ao lado do caixão, colocou 2 dedos no pescoço frio de Charles e ouviu por um batimento cardíaco. Ele empalideceu e gritou: "Ele está vivo!" Imediatamente, iniciou os procedimentos necessários e chamou uma ambulância. O homem começou a ofegar e gritar, e Chloe, de repente, começou a soluçar novamente, mas por uma razão completamente diferente. Seu filho amado tinha voltado para ela. A última coisa que ela notou ao sair da capela com os paramédicos foi o rosto de Aurora, branco como um lençol. 6 semanas depois, Charles estava bem o suficiente para ir para casa. Foi uma provação surpreendente. Ele havia sido envenenado com extrato de baiacu, o que não o matou, mas retardou seu metabolismo e sistema respiratório o suficiente para parecer morto. Se não fosse pela persistência de Chloe e a experiência médica do tio, ele teria perecido no fogo da cremação. Não era o hospital que estava lutando por sua vida. Aurora, seu pai e o médico que o declarou morto foram presos. O médico confessou que o pai de Aurora se ofereceu para pagar a faculdade de seu filho em troca de um atestado de óbito sem autópsia. Aurora recebeu uma sentença de 13 anos, o médico perdeu sua licença e foi condenado a 9 anos, e o pai de Aurora passaria o resto de sua vida na prisão. Quanto a Charles, ele agora era o CEO da empresa do pai de Aurora, finalmente conseguindo fazer negócios limpos com fundos ilimitados. Ele aproveitaria esta oportunidade para fazer o bem no mundo. Chloe se mudou para a mesma cidade do seu filho logo após o funeral falso, e Charles comprou um apartamento para ela ao lado do seu. Ela estava à beira de perder seu filho mais uma vez e nunca mais iria deixá-lo fora de sua vista novamente. Qual sentimento Chloe sentiu que fez com que ela se levantasse e corresse até o filho supostamente morto? Seria algum dom de mãe? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.